32º encontro da Jornada 40, perseverar em oração e na audição. Essa audição eu que complementei aí, porque quando nós aprendemos a ouvir a Deus, nós temos mais facilidade de falar com Deus. Quando nós oramos, vamos falar com Deus. Mas também devemos compreender que ouvimos a Deus, e ao ouvir a Deus, isso se torna um diálogo, uma interação entre pai e filho, entre Deus e nós, entre o Espírito Santo e você, entre Jesus e você, entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito e você. E perseverar na oração é o tema de hoje. Por isso que a oração, ela é assim, tão batida na oração e tão pouco praticado, tão pouco feito, né? Eu fui esses dias para uma conversa com o pastor e falou assim: quantas horas você ora por dia? John Wesley orava 4 horas, eu não sei quem orava 6 horas. Falei: ih, pastor, se o senhor for me comparar com esses caras aí, eu tô lascado, porque eu não tô com essas horas todas aí não. Ele falou assim: mas então você aprenda a fazer a oração intercessória. Aprender, ele foi me dando dica e foi me dando uma pauta, toda uma pauta de oração. Orar por isso, orar por aquilo, orar por aquele outro, orar. Depois vamos fazer um especial só de oração. Talvez eu convide ele para fazer uma live disso. Então, aí, queridos, ele foi me mostrando, falei: pastor, mas se eu for orar por tudo isso que o senhor está falando, vai dar umas 2 horas. Não, mas você precisa pelo menos 1 hora. Mas como a gente orar se nós não temos o hábito de conversar? Nós temos o hábito de debater com Deus, de ouvir a Deus. Então, a oração é esse diálogo. Nós vamos ver biblicamente como que podemos fazer e entender um pouquinho da estrutura de oração e de adoração, para que a oração fique algo mais palatável, mais fácil para a gente fazer, quando a gente compreende e vê sentido. Eu percebo que muita gente não vê sentido na oração. Nossa, pastor, que feio. Orar é bom, orar faz bem. Não tem aquele que fala assim: orar é sempre bom. Você quer ver quando você chega numa reunião, às vezes no trabalho, às vezes na família, né? Vai fazer oração, o cara baixa a mão, uns faz assim, outros fecham o olho, outros não sei o quê, como se aquele momento, aquele quadradinho da oração fosse que... Então a oração vai além daquele momento do diálogo. Nós vamos falar um pouquinho de vãs repetições e entender um pouquinho da onisciência de Deus. Como falar com Deus que já sabe das coisas, né? Pensou nisso? Tudo que você vai falar, Deus já sabe. Aí eu ia falar: não, Deus já sabia isso que eu ia falar. Não, eu vou falar do meu filho. Não, mas Deus já sabia, porque ele é onisciente. Não, mas e o que acontece? Se ele é pai da eternidade, ele é eterno, então ele olha fora da eternidade. Nossa, dá um nó na cabeça da gente. Mas vamos na oração que a gente acerta o alvo. Primeiro texto bíblico, Colossenses 4, versículo 2. Diz assim o texto: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Velando nela com ação de graças. Então, vou repetir: perseverar em oração, velando nela com ação de graças. Ou seja, mantenha-se em oração, persevere em oração. E a perseverança já é uma característica difícil de criar no ser humano. A perseverança, ela é algo difícil, porque é uma questão de, como diz os antigos, pôr opinião. Né? Já vou colocar uma opinião. Agora eu coloquei opinião e comecei a fazer aquele regime lá. Eu vou pôr opinião nisso daí. Eu tô de opinião. Não sei se aqui fala isso, na tua região fala assim: colocar opinião naquilo. Então, perseverar é manter o foco, é não perder, é não parar, é não desistir, é não deixar de lado. E há estudos da neurociência e os especialistas que dizem que um cérebro humano, ele só se acostuma com uma situação, ele não que se torna hábito, mas ele acostuma, ele assimila, depois que ele fizer 21 vezes alguma situação. Então, se eu estou memorizando uma palavra nova, memorizando uma informação, se eu estou estudando, então eu tenho que passar por aquela informação cerca de 21 vezes para aquilo entrar na minha mente. Então agora eu estou falando assim: não, vamos fazer a oração, mas oração é bom, tá? Se eu falar 1, 2, 3, 5, 10 vezes ficar falando de oração e nós orarmos, vamos supor que a gente começasse a orar, só depois da 20ª vez que ia começar a se tornar um hábito. Então a perseverança, ela é o desafio, talvez, de superar mais de 20 vezes alguma coisa que você deseja fazer.
Então, eu quero começar a orar. Então, você não vai aprender a orar e vai se acostumar com a oração com 3 dias de oração, com 5 dias, com 7 dias. Então, a neurociência já diz que precisa de 20, 21 vezes para se pegar o costume. E nós, como somos aqui pessoas contemporâneas, a tecnologia, a ciência, e nós queremos usar a ciência ao nosso favor, vamos entender o seguinte. Então, perseverar em oração, ou seja, é continuar alguma coisa. E a partir do 21º aquilo se torna hábito. E quando você aprende isso, e quando você abre a sua audição espiritual, e depois de mais de 20 vezes tentando ouvir Jesus, Jesus vai falar com você, o Espírito Santo vai falar com você, você consegue ter inclusive, entre aspas, diálogo com Deus. Ouvir e discernir a voz de Deus, conseguir compreender a voz do Senhor, acatar as instruções do Senhor. Então a oração é mais do que aquela lista, eu sempre uso esse termo, aquela listinha de coisas, Deus abençoe meu pai, abençoe minha mãe, abençoe meu filho, abençoe minha família, abençoe o alimento, não sei o que. Fica aquela oração de criança, né? Papai do céu, abençoe o alimento em nome de Jesus, amém. Isso não é oração, isso aí é vã repetição. Isso daí é ficar pedindo a mesma coisa. Pai nosso, está no céu, santificado vosso nome, venha o vosso reino. E fica aquele negócio como se Deus fosse acéfalo, não tivesse mente. O nosso Deus tem mente. E, aliás, ele tem uma mente poderosíssima. Ele é onisciente. Então, o sentido da oração não é para informar a Deus as coisas que ele não sabe. Deus, eu venho aqui em oração para te contar. Rapaz, está feia a coisa para o meu lado. Deixa eu te contar umas coisas. Oração também não é desabafo. Mas também não deveria ser. Mas a gente usa como desabafo. Mas veja só, Deus, eu quero contar porque eu estou triste. Então a oração, ela é um momento de aproximação sua e minha da presença de Deus. Então Deus está presente. Deus, ele é onisciente, ele é onipotente, ele é onisciente e ele é onipresente. Ele está em todo lugar, sabe todas as coisas, tem todo o poder. E nós, pela oração, nós que não somos oniscientes, nós que estamos desligados de Deus, nós que estamos afastados de Deus, pela oração vamos fazer isso aqui, vir e entrar embaixo dessa onisciência e onipotência e ouvir a Deus. E aí, por isso que a perseverança é fundamental. E Jesus nos dá uma estrutura de oração, uma estrutura, quase que um modelo de oração. Ele nos dá, digamos assim, tópicos que seria importante colocar na tua oração. Mas ele fala isso também para nós internalizarmos essa estrutura, que é a oração do Pai Nosso, que ele ensina em Mateus, no capítulo 6, no versículo 9 a 13. Então, você que não sabia, a oração do Pai Nosso está na Bíblia. Mateus 6, 9. Portanto, orareis assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, Pai Nosso, ele já começa dando para mim e para você essa perspectiva de um pai. Então, se ele é pai, eu sou filho. Se ele é pai e eu sou filho, ele é provedor. Se ele é pai, ele é determinante. Se ele é pai e ele está no céu, ele é uma instituição acima de mim. Pai nosso que estás no céu, santo seja o teu nome. Então, a santificação, nós estamos falando com algo que é santo, algo que é perfeito, algo que é pleno. Venha o teu reino. Novamente aí a presença do reino de Deus. É o conceito de dizer assim, olha, quando você está orando, você está orando para um Deus que é santo, um Deus que está no céu, um Deus que tem o reino dele. Pai nosso que estás no céu, Deus no seu reino. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Olha Deus entrando com soberania sobre a nossa vida. Seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, ou seja, o alimento nosso, o alimento diário, o alimento da alma, o alimento do coração, o alimento do espírito, o alimento da comida, das crianças, dos filhos. O pão nosso de cada dia, o pão da vida, o alimento da vida. Mais uma vez, se colocando como sendo provido por Deus. Eu estou dizendo assim, o pão nosso de cada dia, estou dizendo, Senhor, eu sei que as minhas finanças dependem do Senhor. Senhor, eu sei que a minha necessidade física depende do Senhor. Senhor, eu sei que o meu emprego, que a minha empresa, que a minha fortuna, que o meu recurso, todo pertence ao Senhor. Então, venha a nós o teu reino, o pão nosso de cada dia. Senhor, eu sei que o meu alimento, a minha alma só vai estar viva se eu estiver no Senhor. O pão de cada dia, o pão vivo. Jesus é o pão da alma, ele que alimenta a tua alma. Então, o pão de cada dia nos dá hoje.
Pão nosso cada dia nos dá. Venha o teu reino, né? Eu pulei uma partezinha. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Queridos, dá a impressão seguinte, que eu vou confessar o meu erro nesse pedacinho da oração. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Digamos assim, Deus, a turma está meio desobediente com o Senhor, mas então que o Senhor venha aqui e seja feita a tua vontade. Também assim, na terra e no céu. E aí no céu parece que está meio desobediente, o Senhor organiza aí também. Não é isso. Há uma vontade de Deus que está no céu. A vida humana é reflexo da vida espiritual. Segundo a Bíblia, o reino de Deus, Deus está governando e reinando, e está fazendo um processo de redenção na humanidade. Então é a humanidade que saiu do modelo de vida de Deus espiritual. E uns não vão nunca. E a Bíblia diz que o caminho deles é o inferno, é a condenação eterna. Então seja feita a tua vontade aqui na minha vida, como é aí no céu. Há uma vontade de Deus para você, há uma direção de Deus para você, há um jeito de ser segundo a vontade de Deus que está no céu para você. Seja feita a tua vontade aqui em mim, como era para eu ser como o Senhor me criou. Deus te criou a imagem e semelhança dele. Deus te criou de uma forma perfeita. E aí a rebelião do homem afastou o homem de Deus. E a oração de Jesus diz assim: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E ele segue dizendo: o pão nosso, que eu já falei, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então perdoa as nossas dívidas. É um tal da gente pedir perdão, mas a gente não liberar perdão. É um tal da gente querer a misericórdia de Deus, mas não tratar os outros com misericórdia. É um tal de eu não usar o mesmo peso de julgamento comigo, com o outro, com o terceiro. Perdoa as minhas dívidas como eu perdoo os meus devedores. É um tal de não fazer as pazes com os irmãos que são imagens. Lembra que nós falamos imagem e semelhança de Deus? Lembra que estudamos a imagem e semelhança de Deus? Esse irmão que você está com ódio, que você está com raiva, ele é a imagem e semelhança de Deus. E esse ódio, essa raiva, essa raiz de amargura, a intercessão, sonda o meu coração, Pai. Tira de mim toda a raiz de amargura. Tira de mim, Senhor, Pai, eu não sei orar como convém. Olha só, então, raízes de amargura, mágoas de pessoas, problemas de relacionamento, contendas, confusões, isso tudo te afasta de Deus. E a oração é: Senhor, perdoa as minhas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. A oração é muito mais assim: Deus, eu estou com confusão com o fulano lá. Pai, em nome de Jesus, me ajuda a ir lá perdoar. Pai, me ajuda, eu libero o perdão, eu decido perdoar. Estou orando, não é, Senhor? Eu estou com raiva do cara lá, mas o Senhor me perdoa, né? Não, Deus não te perdoa, não. Não te perdoa. Deus perdoa você à medida que você vai lá e conserta com o outro. Então, para que é a tua oração? Por que a tua oração vai se estender? Vai se estender porque você vai começar a resolver as tuas confusões. Pai, eu estava lá aquele dia, a fulana fez isso, mas Deus me ajuda agora, eu quero te pedir perdão, Deus, porque eu fiquei com raiva da fulana. Mas agora eu estou orando, intercedendo, que eu não estou de dona orelha. Não, Senhor, limpa o meu coração, refrigera a minha alma, limpa meu espírito agora, que eu possa agora, em nome de Jesus, que vontade de ir lá e torcer o pescoço. Então, na oração, a paz de Deus que excede todo. Então, Deus, me perdoa, Senhor, mas eu estou com raiva da fulana, estou com ódio dela, estou com vontade de dar na orelha dela. Mas agora, Pai, em nome de Jesus, tira toda a ira do meu coração, toda a ira. E aí você vai interagindo com um Deus que é vivo, que já sabia que você estava sentindo aquilo, que já estava fechada a conexão com você, que estava esperando você vir e se posicionar e orar pelo perdão, para que daí ele abra os céus sobre você. Sabe quanto tempo vai demorar a tua oração? Vai chegar naquela 1 hora que o pastor falou para mim que tinha que orar. E aí você vai falando assim: Deus, então eu estou indo agora trabalhar, mas eu não posso ir lá porque eu vou encontrar a fulana lá com vontade de esganar ela. Então você continua orando mais um pouco até que a paz que excede o entendimento venha sobre você. Até que você lembre que a fulana é uma pecadora, está distante de Deus, tem os demônios, que existem as setas malignas, que existe todo o universo, que você deve perdoar, que você deve liberar perdão, que você deve buscar a face do Senhor. Então, Jesus está dando essa estrutura de oração. Você louva a Deus, Deus é santo para você, você está vindo para dentro do reino de Deus, Deus está dando essa estrutura de pensamento. É quase que um momento de autoexame, até você romper e quase que cumprir essas etapas para
começar a chegar na presença do Senhor. E aí quando você chega na presença do Senhor, você vai dizendo, ó, perdoa os nossos pecados, não me deixe cair em tentação, não deixa eu ficar irado de novo, não deixa eu ficar assim. Isso é o teu Pai Nosso, gente. É o teu Pai Nosso que está no céu, aquele santificado, que esse aí é isso. Então, olha lá, é a estrutura de relacionamento com Deus no momento de oração. Por isso que Jesus fala lá atrás, antes de chegar a explicar a estrutura, ele fala o seguinte, quer orar, não seja como os hipócritas, por se comprazem em orar de em pé nas sinagogas. Então, o hipócrita é aquele que fala assim, Deus, estou orando pela vida da fulana, que ela dê de cara com um caminhão carregado de tora, e que o caminhão passe por cima dela, em nome de Jesus. Então, isso é oração, isso é coisa de feiticeiro, gente. Isso é desejar o mal para os outros. Entende? Então, ele não é ser hipócrita. Então, essa hipocrisia que invade as nossas orações, sabe o que acontece? Só nos afasta de Deus. Só nos faz ter uma oração mais vazia, mais sem sentido e mais sem graça. Porque na hora que a chapa esquenta, é aquela hora que Deus fala assim, tá bom, agora então lembra daquilo que você fez aquele dia. O que você vai fazer? Não, mas eu fiz que eu tinha razão. Eu falei aquilo, usei aquela palavra. Não, você vai lá e vai consertar. Aí, minha filha, tua chapa esquenta com Deus. Deus começa a falar com você e trazer à tua memória coisas para que você passe a ter um alinhamento com o Pai. Porque você não precisa ficar pedindo as coisas. Deus conhece o que você precisa. Deus conhece o que você tem. Deus conhece a tua necessidade, Ele já conhece. Isso é uma repetição. Deus, eu preciso pagar a luz, eu preciso pagar a água, eu preciso pagar o telefone, eu preciso não sei o quê. Deus já sabe tudo isso. Só que Ele também sabe também que você não cumpre às vezes o dízimo, que você não é ofertante, que você tem restrição, que você não tem controle financeiro. E Ele quer chamar você no particular e dizer assim, filho, vem cá, deixa eu falar um negócio pra você. Você precisa melhorar seu controle financeiro. Você tem que ter uma vida mais programada. Você tem que depender mais de mim. Você tem que ser mais fiel. Você tem que ser... E isso é a relação da oração. Então, Pai que está no céu, santo é o teu nome, venha o teu reino. Então, Jesus, eu quero que está no teu reino. Seja feita a tua vontade. Então, Jesus, qual é a tua vontade na minha vida nesse sentido? Qual é a tua vontade na vida naquele sentido? E pasme, Deus vai falar com você. Deus é muito específico. Por isso que Ele colocou o Espírito Santo dentro de você. Quando o Espírito Santo é derramado dentro de você e quando ele está em você com gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo é que habita em você, que dá a garantia de poder, digamos assim, traduzir o que acontece espiritualmente e fazer isso entrar na tua mente humana. Então você fala português, você fala inglês, você fala espanhol. É como se chegasse um recado de uma língua que você não entendesse, não sabe claramente, mas o Espírito Santo faz você entender aquilo. Então Deus tem os recados para Ele dar para você, as ministrações para Ele dar para você. E isso nós falamos assim, que eu estou sentindo de Deus. Você viu agora estou sentindo de Deus? Ah, estou sentindo isso, eu estou sentindo, né? Não estou sentindo nada, tem uma piadinha assim, não estou sentindo nada. Então, o que você está sentindo de Deus? O que você está discernindo de Deus? Porque o Espírito Santo está dentro de você. Agora, se você não dá honra, dá glória, respeitar, se você leva Deus na barriga, se você fala, Deus, está vendo que eu estou rezando aqui? Pai nosso, Pai céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós reino. Esses dias um irmão veio orar por mim, veio falar para mim assim, pastor, eu queria uma oração sobre tal coisa que eu vou fazer uma sociedade. Na sociedade, falei, ixi, já orei por tanta sociedade, deu tanto rolo. Eu mesmo, as minhas sociedades, deu tanto rolo. Falei assim, eu vou orar em latim, que eu acho que em português não funciona. Em pátria, em filhos, e virou uma gozação. Por quê? Porque tem coisa que é só Deus mesmo, não tem nem o que nós falarmos. Então, você orou, você discerniu, Deus falou assim, vai lá que eu tenho um propósito para você. Vai e faz. Daí eu falei assim, você está disposto a abrir mão? Você está disposto a perdoar? Você está disposto a tomar prejuízo? Eu estou. Então vai, filho, vai para o testemunho, porque vai ter que passar por isso. Então, seja feita a tua vontade, venha o teu reino. E quando o reino de Deus vem sobre nós, Deus apresenta as coisas que estão embaixo do tapete. Deus apresenta as coisas que está escondidinho. Deus apresenta as coisas que está ali longe da presença dele. Isso é a oração. E aí por isso que eu falo, é a oração e a audição. Aí quando Deus apresenta, a chapa esquenta. E a chapa esquentando, eu falei, não, Deus falou comigo tal coisa. Ixi, nossa, troço desse, já faz tanto tempo que aconteceu. Não, Deus, não precisa. Deus falou assim, vai lá e conserta, vai lá e conserta. E eu vou falar pra você, Deus só muda a conversa dele depois que você mexer com aquilo. Ah, eu queria saber tal coisa. Deus, não sei o que, velho. Ele falou, rapaz, você não honra nem teu pai e tua mãe. Vai lá honrar teu pai e tua mãe. Vai lá honrar teu pai e tua mãe. Vai fazer o que o teu pai mandou. Em nome de Jesus. Então, queridos, quando Deus revela um princípio quebrado na sua vida, e que quando você vai orar, Papai do céu, abençoa o alimento em nome de Jesus, amém.
E Deus fala assim, rapaz, essa oração aí virou uma repetição. Agradeça pela provisão, agradeça por isso, tudo bem. Mas antes disso, vai lá e conserta com o teu pai, conserta com a tua mãe. A oração é quase que uma revisão diária dos princípios que nós estamos alinhados e desalinhados com Deus. E quando nós estamos desalinhados com Deus, não tem o que fazer. Não adianta querer que acerta aqui, se você não acertou aquele lá. Sabe aquele princípio que você fala assim, ah, não, tá, Deus, tipo, depois a gente vê, Senhor. Depois de amanhã a gente conversa sobre isso. Vamos falar desse aqui, que eu quero falar desse. Então, a van repetição é isso. Eu quero falar de bênção financeira, eu preciso pagar as contas. E Deus fala assim, e teu pai, tua mãe, teu pai, tua mãe, teu pai, tua mãe. Conta. Teu pai, tua mãe, teu pai, tua mãe, teu pai, tua mãe. Percebe? E sabe onde é que acerta essas paradas? Na oração. A oração é uma audiência com Deus. Tudo que se faz antes tem que ter uma audiência com Ele. Né? O pedreiro usa a colher de pedreiro, usa as ferramentas de pedreiro, o marceneiro usa o formão, o médico usa a cirurgia, o pastor usa lá os seus recursos e o crente usa a oração, o joelho. O joelho é uma audiência com o soberano. Há uma história que a rainha da Inglaterra veio visitar um teólogo e ele estava orando e ela falou assim, mandou avisar, o criado foi lá, avisou, o trabalhador da casa falou assim, olha, a rainha está aí, quer falar com você. Fala para ela esperar porque eu estou consultando o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Jeová soberano. Queridos, as suas consultas com Deus tem que ser mais do que Papai do Céu abençoa o meu alimento em nome de Jesus, amém. Tem que ser falar com Deus, mas ouvir de Deus. E quando ouvir de Deus, ir lá e corrigir o que você precisa corrigir. Senão vai virar vã repetição. Senão vai virar oração de hipócrita. E eu, pessoalmente, cansei de ser hipócrita. Eu cansei de ser hipócrita. Nem eu aguentava mais a minha hipocrisia, tá? E aí, ouvir a voz de Deus, ir lá e consertar. E ouvir a voz de Deus, ir lá e ajeitar. E ouvir a voz de Deus, ir lá e derrubar aquele altar de Satanás que está lá. Amém? E aí Jesus fala assim, quando você orar, entra no teu aposento. Então eu acho até que Deus é muito gente boa com a gente, que fala assim, ó, entra no aposento que eu vou falar só pra você. Não vou falar para outro não, porque se eu for falar para os outros aquilo que eu tenho que falar para você, meu filho, vou queimar tua cara. Então entra no teu aposento, entra no secreto, porque no secreto o teu pai que está no secreto, ele vai te atender, vai te abençoar. E aí você vai fazer essa estrutura de oração. E você vai entrar numa audiência com o Pai. Como é que é uma audiência quando você chega num juiz? Como é uma consulta quando você vai no médico? Como é um momento quando você vai no advogado? Como é um momento que você fala, você ouve, você relata, você é instruído. Então é esse bate-papo, essa audiência diária com Deus. E Deus dá direção para todas as coisas. Ele só não dá direção para a tua falta de vontade de obedecer. Para a tua falta de vontade de ir lá e quebrar aquele altar que precisa ser quebrado. Então, quando você vai e ora, existe um fenômeno que eu vejo, isso é a minha psicologia do pastor Fábio. Quando você vai e ora, Deus fala para você, você não aplica, não tem mais o que voltar a falar com ele. Não tem o que voltar lá. Daí o cara já nem ora mais, eu nem vou lá, porque ele vai mandar eu lá consertar com aquele desgraçado lá que eu tô com raiva ainda. Daí ele fala assim, não, filho, dá outra face, não toma um prejuízo financeiro. Quando você tem uma idolatria é uma coisa que você quer, eu quero comprar isso, eu quero fazer aquilo, é um negócio que Deus está querendo arrancar de você, que entrou como maldição na sua vida. E você fala, não, que eu vou orar. Aí o cara quer orar para convencer a Deus a mudar o decreto dele a respeito de uma coisa que é maldição na vida dele. Então, eu tenho uma coisa que é maldição na minha vida, que quando eu fiz aquilo, eu não estava na presença de Deus, eu não orei para fazer aquilo. Fui lá e fiz. Mas eu gosto daquilo. Eu sou chegado daquilo. E aquilo para mim é uma coisa que eu curto mesmo. E eu estou pedindo para Deus ir lá me ajudar a manter aquilo. Deus, acerta isso, faz aquilo, Senhor. E Deus já falou, não, você tem que acabar com a sua vida. Rapaz, nem vou lá falar com ele de novo, senão ele vai mandar eu tirar isso aqui daqui. Já fez isso? Quando às vezes você vai pedir para o pai, para a mãe para sair. Fala, você vai sair o quê, rapaz? Onde você quer sair? Você nem lavou a louça, nem arrumou seu quarto? Né? Vai querer jogar um pouco de videogame? Então vai lá fazer o que eu mandei você fazer, depois você vem pedir as coisas. Então, essa relação, essa audiência com Deus, isso é perseverar na oração, como diz em Colossenses 4:2, com louvor e adoração. Agora, olha como tem mais sentido depois de uma ministração dessa. Perseverar em oração, velando nela, prestando atenção nela, cuidando,
cuidando do que você tem orado, cuidando do que Deus tem falado com você na oração. Porque quando Deus fala com você e você não cumpre, você vira rebelde. Vira rebelde. Então, a oração é uma audiência com o Pai. E aí, velando nela e agradecendo a Deus, porque Ele está te dando a oportunidade de consertar a sua vida. Então, que a sua estrutura de oração, que a sua oração seja perseverante na oração e na audição. E quando você ouvir a Deus e obedecer a Deus, Ele vai mudar o quadro da sua história. As orações serão com sentido, porque Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. E Ele está aberto a te instruir e fazer você viver o melhor dele na sua vida. Um beijo no seu coração, até amanhã, em nome de Jesus.